Bom, então vamos lá. Vamos ver determinante. Dado uma matriz A quadrada, representamos o determinante de A por det A, ou escrevendo os elementos de A limitados por barra simples. Então, a primeira coisa importante aqui, que não está tão explícita, é que só existe determinante de matriz quadrada, que na verdade está dito aqui, ó, Mn, quando a gente coloca só um índice na matriz é porque a matriz é quadrada. Então, só existe determinante de matriz quadrada. Matriz quadrada é quando o número de linhas é igual ao número de colunas, né? Bom, e aí a gente representa o determinante chamando de, vou fazer outra cor aqui, né? Chamando de det A, ou representando a matriz entre barras. Então, quando a matriz estiver entre barras, é porque significa determinante. Bom, ok. Aí vem aqui algumas definições, você já deve ter lido, né, esse material, então eu vou falar sobre as coisas mais importantes apenas. Então, primeira coisa, se a minha matriz for 1 por 1, quer dizer, na verdade, é uma matriz 1 por 1, a matriz só tem um elemento, né? Então, no caso da matriz A ter apenas um elemento, que é o A1, então o det de A é o próprio elemento. Numa matriz 2 por 2, tá aqui, matriz A, A1, A12, A21, A22, o determinante é dado pelo produto dos elementos da diagonal principal, tá aqui, produto dos elementos da diagonal principal, menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Daí A1, A22, que é o produto dos elementos da diagonal principal, menos A21 vezes A12, que é o produto dos elementos da diagonal secundária. Vamos escrever isso aqui. Ah, bom, na verdade nem precisa porque já está escrito aqui do lado. Olha, deixa eu pegar aqui a caneta certa. Na verdade, isso já está escrito aqui. Ó. Note que o determinante de uma matriz de ordem 2 é a diferença entre o produto dos elementos da diagonal principal. Aqui, ó, a diferença entre o produto dos termos da diagonal principal e o produto dos termos da diagonal secundária. Bom, então aqui tem alguns exemplos. Né? Por exemplo, aqui nessa matriz A, produto dos elementos diagonal principal, 3 vezes 8, que dá 24, menos 6 vezes 4, que é 24. Então, esse determinante é zero. Aí aqui, 2 vezes 4 dá 8, menos 15. Então, fica 8 mais 15, que é 23. E mais dois exemplos aqui. E aí vem numa matriz 3 por 3. Numa matriz 3 por 3, a gente já começa a usar a chamada regra de Laplace, que vocês devem ter aprendido no ensino médio. Regra de Laplace ou teorema de Laplace. Que diz o seguinte, quando a gente tem uma matriz, na verdade, a regra de Laplace serve para qualquer matriz n por n. A gente usa numa matriz 3 por 3, de 3 por 3 para cima, né? Porque numa matriz 2 por 2 não tem necessidade de usar Laplace. Porque o determinante da matriz 2 por 2 é bem simples, né? Fazer produtos dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Mas na 3 por 3 para cima já é importante usar a regra de Laplace. O que a regra de Laplace diz? Primeira coisa, você escolhe, quando a gente diz escolhe, é porque pode ser qualquer uma. Então você vai escolher uma linha ou uma coluna qualquer e desenvolver o determinante a partir dessa linha ou coluna escolhida. Aqui, por exemplo, a gente vai desenvolver esse determinante pela primeira linha. Como é esse desenvolvimento? Quando a gente escolhe a primeira linha, a gente vai pegar cada elemento da primeira linha. Então, olha aqui, o primeiro elemento da primeira linha é o A1. Então, tá aqui A1, que é o primeiro elemento da primeira linha, vezes menos 1 elevado a 1 mais 1. O que é esse menos 1 elevado a 1 mais 1? Vai ser sempre assim, ó, A e J, que é aqui no caso é o A1, vezes menos 1 elevado a I mais J. Ou seja, esse 1 mais 1 são os índices da linha e da coluna, respectivamente. Então, quando a gente pegou o A1, aqui ficou menos 1 elevado a 1 mais 1. Observa que esse menos 1 elevado a I mais J, ele simplesmente, vou colocar aqui essa observação, o menos 1 elevado a I mais J, ele
decide, entre aspas, o sinal do elemento. Por quê? Decide, aqui é com E, né? Ele decide, eita, vamos apagar isso aqui, que eu escrevi errado. Ele decide o sinal do elemento. Por quê? Menos 1 elevado a I mais J ou dá o próprio menos 1 ou dá mais 1, né? Se essa soma aqui for um número par, menos 1 elevado a um número par vai dar mais 1. Se essa soma for um número ímpar, menos 1 elevado a ímpar dá menos 1. E menos 1 vezes o número seguinte não altera o número, pode alterar ou não o sinal, né? Menos 1 ou mais 1 vezes o número seguinte não vai alterar o número, vai alterar possivelmente o sinal do número. Por isso que eu disse que ele decide o sinal do elemento, certo? E esse determinante que sobra aqui? Esse determinante é o determinante da matriz que sobra quando a gente tira a linha do elemento e a coluna do elemento. Ou seja, quando eu estou fazendo com o elemento A1, eu tenho que tirar a linha do A1 e a coluna do A1. Quer dizer, o A1 ele está na primeira linha e primeira coluna. Quando eu tiro a primeira linha e a primeira coluna, sobra essa matriz aqui, ó. Essa matriz aqui que vai estar com o determinante aqui. E aí o determinante caiu para 2 por 2, que a gente já sabe resolver. Produto dos elementos da diagonal principal menos produto dos elementos da diagonal secundária. Aí eu vou continuar aqui, ó, na mesma linha, né? Porque a gente escolheu a primeira linha. Então, eu vou apagar aqui para poder fazer agora com o segundo elemento. A gente escolheu para fazer a primeira... A gente escolheu para fazer esse determinante a primeira linha. Então, ó, já fizemos o A1. Agora, a gente vai fazer com A1, 2. Então, mais A1, 2, que é o segundo elemento da linha. Aí, vezes menos 1 elevado a 1 mais 2, que são os dois índices daqui. Vezes o determinante da matriz que sobra quando eu tirar a primeira linha e a segunda coluna, que são a linha e a coluna desse elemento. Então, agora a gente vai tirar a primeira linha e segunda coluna. Quando a gente tirar a primeira linha e segunda coluna, vai sobrar A21, A23, A31 e A33. Esse é o determinante que está aqui, ó. A21, A23, A31, A33. Aí, esse determinante a gente sabe fazer, que é a diagonal principal menos a secundária. Aí, depois, vamos apagar para fazer o próximo. Então, ó, a gente está fazendo lá pela primeira linha. Então, agora a gente vai pegar o terceiro elemento da primeira linha. O terceiro elemento é o A1, 3. Então, aqui, A1, 3, está aqui ele. Aí, vezes menos 1 elevado a 1 mais 3, que é o índice da linha mais o índice da coluna. Vezes o determinante da matriz que sobra quando eu tirar a linha do elemento e a coluna do elemento. Vai sobrar esse determinante aqui, ó. A21, A22, A31, A32, que a gente faz diagonal principal menos a secundária. Certo? Vamos fazer aqui um exemplo numérico para isso ficar mais claro. Então, ó, vamos fazer aqui esse exemplo 33. Deixa eu pegar aqui. Vou fazer de novo aqui do lado, olha. A gente quer o determinante da matriz 2, 5, menos 3, 0, 4, 5 e 3, 1, menos 2. Observe que aqui no exemplo feito foi desenvolvido pela primeira linha também, tá vendo? Porque pegou aqui os elementos 2, o 5 e o menos 3, que são os elementos lá da primeira linha. Só que o que o Teorema de Laplace diz é que eu posso pegar qualquer linha ou qualquer coluna. Então, eu já vou resolver esse exemplo pegando outra linha ou outra coluna, para você ver que vai dar a mesma coisa. E como eu posso escolher qualquer linha ou qualquer coluna, o melhor é escolher sempre a linha ou coluna que tenha a maior quantidade de zeros, porque vai dar menos trabalho. Então, aqui, por exemplo, o melhor é eu escolher ou a primeira coluna ou a segunda linha, percebe? Ou a primeira coluna, porque tem esse zero, ou a segunda linha, porque tem esse zero.
tanto faz. Eu vou escolher coluna, já que lá ele escolheu a linha. Vou escolher a coluna só para ficar bem diferente. Ó. Então, vou escolher aqui a primeira coluna. Aí, olha só, fazendo pela primeira coluna, isso aqui vai ficar primeiro elemento, que é o 2, vezes menos 1 elevado a I mais J. O 2, ele é um elemento da primeira linha e primeira coluna. Se ele é primeira linha e primeira coluna, a soma dos índices vai dar 2. Então, menos 1 elevado ao quadrado, vezes o determinante da matriz que sobra quando a gente tirar a linha do 2 e a coluna do 2. Quando a gente tirar a primeira linha e a primeira coluna, vai sobrar 4, 5, 1, menos 2. Depois, próximo elemento, próximo elemento é o 0. Claro que com o 0 não precisa fazer, porque vai ficar 0 vezes alguma coisa, vai dar 0. Mas eu vou indicar aqui, só para você ver que de fato daria 0, tá? Claro que não precisaria fazer. Mas então, 0 vezes menos 1. O 0, ele está na segunda linha e primeira coluna. Se ele está na segunda linha e primeira coluna, a soma dos índices dá 3. Então, menos 1 elevado ao cubo, vezes o determinante da matriz que sobra quando a gente tira a linha do 0 e a coluna do 0. Quando tirar essa linha aqui do 0, ó, vai sobrar 5 menos 3, 1 menos 2. Aí mais o próximo elemento, que é o 3, então vou colocar aqui embaixo, mais 3 vezes menos 1 elevado a... O 3, ele está na terceira linha e primeira coluna. Terceira linha e primeira coluna, a soma vai dar 4. Então, menos 1 elevado à quarta, vezes o determinante da matriz que sobra, quando eu tirar a linha do 3 e a coluna do 3. Quando eu tirar a linha do 3 aqui, ó, vai sobrar 5 menos 3, 4, 5. Agora, a gente resolve. Observe que a gente não precisa resolver esse termo aqui, porque 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Então, esse termo aqui, a gente não precisa resolver. Claro que, quando você estiver fazendo, você não vai nem escrever esse termo. Por isso que a gente deve escolher a linha ou coluna que tem a maior quantidade de zeros, porque os termos que tem o 0 ali, a gente não vai precisar fazer, né? Bom, então, fazendo aqui os outros, vamos pegar aqui uma outra cor. Ó, olha o que eu falei sobre o menos 1 elevado a I mais J, decidir o sinal. Olha só o que acontece. Tipo aqui, menos 1 elevado ao quadrado dá mais 1. Aí, 2 vezes 1 vai dar 2. Então, vai ficar 2 vezes esse determinante 2 por 2. Diagonal principal menos a secundária. Ou seja, fica a diagonal principal dá menos 8, menos diagonal secundária, que é 5. Então, isso aqui vai dar menos 13. Então, ó, o primeiro termo vai ser 2 vezes menos 13. Depois, o outro termo lá do 0 a gente não precisa fazer. Aí, aqui, ó, menos 1 elevado à quarta dá mais 1. Aí, 3 vezes 1 vai dar 3. E esse determinante vai dar 25 menos 12. Que vai dar 25 mais 12, que é 37. Então, vai ficar no segundo termo. Então, mais 3 vezes 37. Aí, isso aqui vai dar 2 vezes menos 13 dá menos 26, mais 3 vezes 37 vai dar 90, 3 vezes 7, 21, então dá 111. Aí, 111 menos 26, se fosse 111 menos 20, daria 91. Menos 6 vai dar 85. Então, esse determinante dá 85. Observe que foi a mesma coisa que foi encontrada aqui. Claro, porque justamente o que o Teorema de Laplace diz é que qualquer linha ou qualquer coluna que você escolha, o resultado final é o mesmo. Porque a cada matriz está associado um único determinante. Então, qualquer que seja o caminho que você faça, tem que dar o mesmo resultado, certo? Bom, aí, aqui embaixo, fala sobre uma regra que vocês devem conhecer lá do colégio, que é do ensino médio,
que é a chamada regra de Sarri. A regra de Sarri é um outro modo de resolver o determinante 3×3. Só que a regra de Sarri, isso aqui vocês erram bastante, é o seguinte, a regra de Sarri só vale para os determinantes de ordem 3, quer dizer, para os determinantes 3×3. O lance é que vocês acham que a regra de Sarri vale para qualquer ordem. Então, quando aparece uma matriz 4×4, vocês querem fazer Sarri também. Não pode. O que vale para qualquer ordem é o teorema de Laplace, esse que a gente acabou de fazer. Só que quando a matriz é 3×3, tem um jeito mais fácil de resolver, que é usando a chamada regra de Sarri. O que a regra de Sarri diz? Que você repete as duas primeiras colunas ao lado da matriz. Aí você faz o produto das três diagonais na direção da principal, menos, quer dizer, a soma do produto das três diagonais na direção da principal, menos a soma do produto das três diagonais na direção da secundária. Isso também pode ser feito ao invés de repetindo as duas primeiras colunas ao lado da matriz, repetindo as duas primeiras linhas abaixo da matriz, tanto faz. Eu vou fazer aqui, ó, vou repetir as duas primeiras colunas aqui ao lado da matriz. A1, A2, A3, primeira coluna e segunda coluna. A1, A2 e A3. Aí a regra de Sarri diz pra gente fazer, ó, diagonal principal, A1, A2, A3, tá aqui, tá vendo? Aí mais A1, A2, A3, tá aqui. Mais A1, A2, A3, tá aqui. Agora, menos as três diagonais no sentido, na direção da secundária. Então, A1, A2 e A3, tá aqui. A1, A2, A3, tá aqui. A1, A2 e A3, tá aqui. Certo? Vamos ver um exemplo. Vou fazer de novo esse exemplo aqui do lado, para você ver, utilizando Sarri. Aliás, é o mesmo exemplo, né? Para você ver que fazendo por Sarri, obviamente que vai dar a mesma coisa. Olha, é a mesma determinante que a gente calculou lá em cima por Laplace. É aquele 2, 5, menos 3, 0, 4, 5 e 3, 1, menos 2. Sendo que eu gosto de fazer, ao invés de repetir as duas colunas ao lado, fazer isso só que de cabeça, que eu acho mais fácil do que fazer escrevendo tudo. Eu acho que a chance de errar é menor. Olha só como é que a gente faz de cabeça, ó. Vou pegar as três diagonais na direção da principal. Então, 2 vezes 4 dá 8, vezes menos 2 dá menos 16. Depois, eu posso andar tanto para cima quanto para baixo na matriz. Se eu vier para cima e pegar 5 com 5, eu vou pegar na parte de baixo da matriz, onde só tem um elemento. Então, é 5 com 5 com 3. 5 vezes 5 dá 25, vezes 3 dá 75. Aí só sobrou 0, 1 e menos 3. 0 vezes 1 dá 0, vezes menos 3 dá 0. Agora eu vou pegar as três diagonais na direção da secundária. Só que tudo que for na direção da secundária tem que trocar o sinal, porque é menos tudo que é na direção da secundária. Então, aqui dá menos 12 vezes 3 dá menos 36, troca o sinal, fica mais 36. Aí eu posso ir tanto para cima quanto para baixo. Se eu for para baixo e pegar o 5 com 1, eu vou pegar na parte de cima, onde só tem um elemento. 5 vezes 1 dá 5, vezes 2 dá 10, troca o sinal, fica menos 10. E aí só sobrou 0, 5 e menos 2, que vai dar 0. Resolvendo isso aqui, vai ficar menos 16 com 36 dá 20, menos 10 dá 10, com 75 dá 85. Que é exatamente o mesmo valor que a gente tinha achado lá em cima, claro, né? Porque é a mesma matriz, certo? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar esse vídeo por aqui, para no próximo vídeo, então, mostrar o determinante da matriz 4×4, para o vídeo não ficar muito longo, certo?